Você consegue dar conta do trabalho, dar conta das obrigações familiares, você paga suas contas, você tem energia para cuidar dos filhos, mas você faz tudo com muito esforço e você tem dificuldade em sentir empolgação, alegria, interesse, prazer nas coisas. E você se sente sozinho, você se sente culpado porque você não tem motivo para se sentir desse jeito. Você não tem motivo para sentir esse desânimo. Se isso acontece com você, ou se você suspeita que isso possa acontecer com alguém que você conhece, assiste esse vídeo até o final, que eu vou falar de um quadro que é muito comum, muito subdiagnosticado, ele passa despercebido e faz com que a pessoa viva meses ou anos num estado de depressão crônica. Eu vou falar da depressão de alto funcionamento. Confere comigo aqui nesse vídeo no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra clínico formado aqui na Universidade de São Paulo, sou fundador do canal Saúde da Mente. Como eu falei na introdução, vou falar da depressão de alto funcionamento, mas eu gosto de usar, de deixar muito claro para não ter confusão, porque tem muitos termos e cada pessoa ela usa às vezes um termo diferente, a gente acha vários vídeos no YouTube com vários nomes e isso deixa o quadro confuso. O fato é que existe uma única classificação oficial dos quadros que acometem a nossa mente. A depressão de alto funcionamento, ela é um termo popular, tem várias reportagens, caiu aí, vamos dizer assim, no gosto de jornalistas, mas ela não é um termo oficial, não existe isso na nossa classificação. Devido à classificação oficial, normalmente a depressão de alto funcionamento ela é classificada como um transtorno depressivo persistente. Ela é um transtorno depressivo persistente, que antes era chamado de distinia. Se você quer saber sobre as classificações atuais, aquelas classificações oficiais que são contemporâneas, né? Isso é atualizado de tempos em tempos, tem um vídeo aqui no canal para você saber disso tudo. E o transtorno depressivo persistente, que antes era chamado de distimia, basicamente é uma depressão que ela não é tão exuberante, mas não é menos grave do que uma depressão mais aguda. Quando a gente pensa num quadro depressivo, e isso pode ocorrer de verdade, a gente pensa naquela pessoa que não consegue sair da cama, aquela pessoa que tem dificuldade para fazer tarefas diárias, dificuldade para o autocuidado mesmo. E isso, de fato, sim, isso pode ocorrer em quadros mais intensos, mais severos. Agora, existem quadros que a pessoa consegue lidar com as questões da vida, ela consegue, entre aspas, fingir que está tudo bem, só que isso exige um esforço muito grande e isso vem junto com uma sensação de insatisfação crônica, uma sensação de falta de sentido, falta de colorido nas coisas, uma sensação de que não há propósito, que tudo é uma obrigação penosa. E esses quadros, eles podem durar meses e anos. Para falar que é um transtorno depressivo persistente, a pessoa tem que ter esse nível diminuído de prazer, de empolgação por pelo menos 2 anos. Isso nos adultos, nas crianças e adolescentes é 1 ano, mas a ideia é que para os adultos são 2 anos. Imagina você sentindo o mundo sem graça, sem colorido, o mundo visto sob uma lente cinza por 2 anos. Essas pessoas costumam começar a acreditar que elas são assim. Elas costumam esquecer que antes elas tinham uma empolgação diferente, que elas já foram mais animadas, que já houve um brilho diferente. E por que eu estou dizendo que houve esse brilho diferente? Porque nós sabemos, né, a ciência atual sabe assim, não existe personalidade depressiva. Isso é uma coisa ultrapassada. Não. E a falta de prazer, a falta de sensação de que há um propósito nas coisas, de que há um colorido, há um brilho, essa falta de prazer nunca é normal. Isso é a característica-chave de um quadro depressivo. E, de fato, os quadros depressivos eles não são quem você é. Isso é o primeiro passo.
A depressão, ela conta mentiras pra gente. A principal mentira é que ela não existe, que na verdade isso é a sua personalidade. Muitas pessoas que acham isso, na verdade, elas têm essa depressão de alto funcionamento. E isso acaba sendo visto por ela mesma e pelos outros como uma frescura, a pessoa é mal agradecida. Olha quanta coisa ela faz. Você acha que está deprimida? Olha lá, tá indo lá, tá cuidando. Isso aqui tem que estar deprimido, não faz nada disso. Isso é uma besteira, né? Eu sei que tem muita confusão, mas a depressão, ela é para ser tratada. 80%, 90% dos casos de depressão, eles são reversíveis. Eles são reversíveis completamente e nós prevenimos a recaída. Em outros termos, 80% até 90% dos casos depressivos, de acordo com as estatísticas do tratamento bem feito, eles podem ser curados. E esse tipo de tratamento, cientificamente falando, ele é feito sem o uso de medicações, caso nós façamos um planejamento completo. Eu sei que tudo isso parece muita promessa enganosa e, infelizmente, a maioria dos quadros não é tratado com o melhor plano terapêutico. Para fazer esse mapa, para fazer esse, vamos dizer assim, esse começo, meio e fim e organizar todas essas informações, dando os passos para o tratamento, além de dicas práticas cientificamente comprovadas, é por conta disso que eu faço os vídeos no canal, mas às vezes os vídeos eles ficam meio dispersos. Por isso que eu reúno e faço um evento poucas vezes por ano chamado Maratona Supere a Depressão, onde eu dou esse passo a passo, este mapa, além de dicas práticas de alimentos, de suplementos, de técnicas de treinamento cerebral, né? Técnicas baseadas na terapia cognitivo-comportamental, que é o método não medicamentoso mais eficiente para a depressão, e tudo isso eu coloco de uma forma organizada nessa maratona. É um evento gratuito, ocorre poucas vezes por ano, mas você precisa se inscrever e aqui embaixo tem o link da lista de espera, você que está interessado, tanto para você quanto para sua família, para alguém que você conhece. A melhor forma da gente motivar alguém é dando informação e se prontificando a caminhar junto. Coloque esse link, manda para alguém, manda para pessoas que você acha que possam estar passando por isso e elas têm uma resistência. Quando ela olha, se sente entendida e ela sente que ela não está sozinha, isso faz muita diferença. Bom, mas vamos lá, quais são os sinais que são os sinais mais comuns que nós vemos nesse tipo de paciente? Por conta disso, eu vou falar de um paciente que eu atendi faz alguns anos no consultório. Eu sempre mudo, né, algumas características, mas a essência é a mesma. E eu gosto muito de atender. Claro que tem muitas pessoas que estão necessitando e não dá para nem os psiquiatras atenderem toda essa demanda, ainda mais pós-pandemia. Por isso que nós temos todo esse trabalho de intervenções digitais que são eficientes, tão eficientes quanto as presenciais. Então, é isso que me motiva, mas eu gosto de atender. E esse paciente me procurou, se eu não me engano, foi alguns anos atrás, viu? Faz alguns anos já. Ele era um paciente alto, assim, tinha acho que 1,90 m, todo, enfim, imponente, estava bem vestido, assim, de terno, gravata, e ele tinha uma postura altiva, alto, e ele me falou que ele não sabia o que estava acontecendo, que ele achava que ele estava em depressão, mas ele não entendia o porquê e, ao mesmo tempo, ele não via motivo, mas a conclusão era que ele só podia estar em depressão. Eu perguntei um pouco da história dele e ele foi contratado, né? Então ele foi formado em engenharia e ele sempre trabalhou com finanças, muito bom em números, né? E teve uma carreira aí no mercado executivo, eu não entendo muito, mas ele foi bem sucedido. Ele tinha, acho que uns 2, 3 anos antes da consulta, sido contratado por uma empresa que estava indo mal das pernas financeiramente. Era uma empresa, eu sinceramente eu não lembro exatamente o ramo, mas acho que era um ramo de mexer com questões de vidro e fibras, eu não lembro exatamente. O fato é que a empresa ela funcionava, só que estava muito ruim a parte financeira, ela estava com muita dívida, estava quase que indo à falência. E chamaram ele como um diretor financeiro, enfim. E ele falou que foram, assim, 2, 3 anos extremamente estressantes da vida dele, os anos mais estressantes possíveis. E ele, nesse período, ele era casado, ele ficava trabalhando
ele trabalhava, ele ia, era uma dificuldade para levantar da cama, mas ele ia, ele não faltava. Ele tinha um senso de compromisso muito forte. Ele chegava lá, ele tinha que fazer as contas, ele tinha que liderar a equipe, ele participava das reuniões, e nas reuniões ele falava que a cabeça dele ia para outro lugar, e era um esforço, ele sentia que ele estava sempre fingindo que estava ali presente, ele não captava nada, e aí depois ele tinha que trabalhar, compensar mais, mas ele era muito responsável, só que era tudo muito difícil. E aí ele ia fazendo e chegava em casa, ele não tinha energia nenhuma, ele chegava em casa umas 19 horas, ele dormia das 19 até as 21, acordava, via, enfim, TV, tinha a esposa dele, ele, enfim, ela reclamava, claro, de ele não dar atenção, e depois ele dormia das 11 até o dia seguinte. Então ele estava exausto, e no fim de semana ele ficava o fim de semana inteiro deitado no sofá, vendo TV, às vezes nem vendo nada. E isso a esposa reclamava, ela estava na consulta, ela participou, e ela falava, olha, ele não tem energia, ele não tem ânimo para fazer nada. E claro, né, obviamente ela queria, assim como qualquer pessoa, ter hobbies, ter viagens, ver familiares. E ele não via a família, não fazia tempo que ele não tinha contato com a família dele, e ele ficava lá. Tinha os cachorros, os gatos, ele, enfim, brincava, mas ficava deitado o fim de semana inteiro. E aí ele colocava a culpa no trabalho. Perfeito, faz sentido. Mas o que aconteceu? Fato é que alguns meses antes dele vir na consulta, ele conseguiu organizar essa empresa, e a empresa foi vendida. A empresa foi vendida, eu não sei exatamente quanto, mas ele ganhou um bom dinheiro nisso. Eu falei, nossa, deu certo, nossa, consegui. O fato é que, mesmo assim, ele não conseguia ver graça nas coisas que ele gostava de fazer. Ele tentou começar a sair com os amigos, ele precisava ir menos, ele nem precisava trabalhar mais, mas ele não tinha vontade. Ele continuava, toda vez que chamavam para reunião social, era difícil, era penoso. Por quê? Porque uma vez que você entra nesse padrão, o cérebro, entre aspas, se acostuma a ficar nesse ciclo depressivo. A depressão, isso eu vou explicar com mais detalhes na maratona, um entendimento moderno, um entendimento atual, um entendimento baseado na neurociência clínica atual, e aquele que funciona para tratar, é que a depressão, em última análise, ela é uma alteração da neuroplasticidade. Tem conexões entre um neurônio e outro, elas estão diminuídas. O estímulo passa de forma mais lenta, só que não é no cérebro inteiro, passa de forma mais lenta na área relacionada à motivação, na área relacionada ao foco, no foco externo, e a área relacionada ao prazer. Então é como se a pessoa perdesse o paladar pelas coisas, e isso deve ser reativado, e isso tende a se manter. Além disso, tem uma hiperativação no centro dos pensamentos negativos, de culpa, de inutilidade, de que não tem jeito, de desesperança. Isso é uma alteração na neuroplasticidade. A gente precisa criar novas conexões, e essas conexões podem ser criadas, claro, com o estímulo correto, tá? Mas tudo isso eu vou explicar. Eu sei que tem muitas teorias, cada um fala uma coisa, mas essa é a teoria atual, e é aquela que direciona o tratamento que funciona. Mas olha esse exemplo, alguém extremamente bem sucedido, a pessoa conseguiu pegar uma empresa que estava indo à falência, reestruturou, vendeu, ganhou o dinheiro dela, casado, tinha a esposa, tinha a família, tinha toda a vida que se nós pensarmos, qual o problema dele, né, naquele momento? Nenhum. Só que o cérebro, ele acostumou a ficar deprimido, e isso é o que nós vemos. A depressão, infelizmente, ela não tende a passar sozinha, uma vez que esse processo ele se dá, a nossa mente ela fica constantemente enganada. A gente precisa reverter esse processo, e isso é possível. Só que para isso a gente precisa ficar de olho e atacar os alvos corretos. O primeiro passo é nós observarmos se isso ocorre com a gente, tá? E se isso ocorre com você, isso não é fraqueza. Por quê? Eu dei esse exemplo porque, de fato, isso pode ocorrer com pessoas extremamente bem-sucedidas, e não é a culpa da pessoa sentir assim, e nem sempre a pessoa vai ver o motivo. Às vezes o motivo estava lá atrás, só que o motivo já se resolveu, e isso perpetua. Existe esperança.
Isso não é para ser assim, tá? Então, o que a gente vê? São pessoas que ela tem uma baixa, ela sente de uma forma geral um sentimento de baixa empolgação, de baixa alegria, que é um baixo prazer, mesmo quando existem conquistas. Ela faz, né, aquele esforço para dar conta da vida pessoal, profissional, de uma forma ou de outra, e ela tem conquistas, só que isso não satisfaz esse paciente. Ele vendeu a empresa e ele ganhou um bom dinheiro, não precisava trabalhar, podia passar anos sem trabalhar, pelo que ele me falou, e era legal, aquilo foi amortecido. Não quer dizer que não possa sentir. Claro que em alguns momentos, nesse caso, você sente uma pequena faísca, mas ela está o quê? Ela está ou ausente ou ela está amortecida, você sente menos do que você sentia antes. Ou ela passa muito rápido. Você sente ali alguns pouquinhos assim, mas vai embora. Então não quer dizer que você não possa ter momentos em que você dá risada, em que você conversa, mas isso depois cai para um nível de diminuição, um nível de anestesia afetiva, certo? O que mais? A pessoa, ela se esforça para manter minimamente a parte de trabalho, a parte de estudos, a parte de relações familiares, que para os outros, para as outras pessoas em volta, ela está indo bem, ela está conseguindo manter tudo, e às vezes quem olha de fora até vê e fala, olha, ela mantém muito bem, ela é muito competente nisso, muito bem sucedida. Isso, de fato, tomando como exemplo esse paciente, ele foi muito bem sucedido. Agora, a pessoa sempre, quando ela tem essa depressão de alto funcionamento, quando ela tem esse transtorno depressivo persistente, ela pode dar conta, ela pode ser muito bem sucedida, mas sempre isso é feito, ela sente que ela precisa fazer muito esforço. Ela sente que tudo é muito desgastante para fazer. E isso tudo consome muita energia. Então ela coloca toda a energia dela nessas obrigações. E aí ela tem menos energia para coisas relacionadas à diversão, a prazer, a hobbies, a outros eventos. Então, como o caso desse paciente, ele trabalhava intensamente e deu muito certo o trabalho dele, mas fim de semana não fazia nada. A pessoa vai abandonando os hobbies. Tudo ela faz porque é obrigação e ela vai lá arrastando, se esforçando, mas quando não tem obrigação ela fica quieta, parada, ela não vai procurar sair com os amigos que ela gostava, ela não vai procurar, enfim, ou jogar futebol, ou de repente ver um filme, ou sair com as amigas, ou até encontrar a família. Não, ela está poupando energia, ela está exausta. Então ela deixa de lado atividades que antes ela gostava de fazer. Tá? Ela foca, gasta tudo no trabalho e é a sensação de esforço. É esforço, mas ela vai carregando um saco de areia nas costas e ela dá conta. Tem quadros em que a pessoa não consegue dar conta, não por culpa dela, são níveis diferentes. O importante é a gente saber qual é o nível que nós estamos, para quê? Para nós podermos medir o progresso e conseguirmos saber o caminho, né? Existem testes que nós conseguimos avaliar tanto se existe a probabilidade ou não de depressão, como se o nível que a pessoa está. Isso não substitui um diagnóstico profissional com psiquiatra ou com psicólogo, mas isso dá uma direção, dá um norte. É importante saber o nível para nós sabermos qual é o caminho, não porque o nível ele define nós como pessoas ou define a nossa depressão. Simplesmente ele define o caminho, quais os degraus que a gente vai subir, mas importante é a direção. Então, perfeito. Aqui ela tem, então, ela coloca aqui, ela não tem energia para fazer mais nada, sem hobby, sem prazer, divertimento, socialização, tudo não dá para fazer. A pessoa sente muita dificuldade de concentração. Sempre. Muito comum, quase sempre. Né?
Claro, não é estatisticamente algo que precisa estar presente em todos os casos, mas eu quase nunca vi uma pessoa com uma depressão de alto funcionamento, com um transtorno depressivo persistente, que ela não se queixa que a cabeça dela está mais aérea. Assim como nesse paciente, ele falou que nas reuniões ele não conseguia entender nada, ele ficava morrendo de medo de alguém perguntar para ele alguma coisa na reunião, porque ele estava aéreo. Mas é claro que de fora, provavelmente as pessoas não percebiam, porque ele entregava, só que ele entregava com muito esforço, puxando o foco de volta, mas a sensação de falta de foco ela é muito comum. Isso tem a ver com o cérebro depressivo, eu explico com mais detalhes na maratona Supere a Depressão, que o link está aqui na descrição, tá? Que mais? A pessoa ela se culpa por não estar no seu melhor. Então, a pessoa, ela percebe que ela está tendo dificuldade, ela percebe que tudo é penoso e ela tira a conclusão de que ela não está no melhor dela, que ela está fazendo um trabalho ruim e ela se culpa por aquilo, porque ela não está no melhor dela e ela não está conseguindo sentir alegria nas conquistas. Então, ela também se culpa por não sentir alegria e por não ter motivo. Então, ela se culpa por não estar no seu melhor profissionalmente, ela se critica em termos de performance, ela se culpa por não estar conseguindo sentir a empolgação que ela acha que deveria sentir e por ela não achar motivo para isso. E essa culpa, ela é um sintoma-chave da depressão. A gente vai combater essa culpa, porque isso nunca é verdade, isso é uma mentira. E uma das coisas mais importantes que não vão tratar totalmente a depressão, mas é o primeiro passo, é saber que a depressão não é sua culpa. Isso não quer dizer que você não tem o que fazer. A ideia é a gente focar no que a gente vai fazer e não ouvir os pensamentos de que falam que é sua culpa e que você não tem capacidade. Isso é uma mentira que a depressão conta pra gente, tá? Mas isso é muito comum, tá? E se você sente, você não tá sozinho. O que mais? Qualquer evento social exige muito esforço e ela até vai, mas ela não tem vontade. Então ela tem uma falta de vontade de socialização. Ela vai em reuniões obrigadas de família, eventos com os amigos, ela não tem vontade de socializar. Isso tem explicações biológicas, isso não faz da pessoa antissocial, não faz da pessoa uma pessoa com pouca empatia e que liga menos para os outros, isso é besteira. Isso tem a ver com áreas relacionadas a conexões sociais que estão desativadas e que elas podem sim ser reativadas, e isso é feito não exclusivamente com as medicações. Aliás, as medicações elas não são boas para isso, tá? Então isso tem a ver com uma diminuição da energia e das conexões numa área que regula o quanto que você tem interesse por se conectar com os outros. Tem essa área está diminuída. Então, é sempre penoso e a pessoa, quando vai, ela sente que ela está sozinha, que ela não se conecta. Pode estar cercada de muitas pessoas, ela sente que ela não é entendida e que ela não consegue se conectar, ela não pertence àquele lugar. Mas é porque a área da conexão está desligada e isso pode ser ligado. Isso é importante entender, senão a gente acredita que isso é quem nós somos e não é verdade. O que mais? Ela tem um medo muito grande de demonstrar fraqueza. E isso faz com que ela tenha um medo de falar sobre esses sentimentos. Por quê? Porque ela tem medo de ser julgada. E às vezes ela é julgada, porque as pessoas julgam mesmo. E ela não precisa falar, né? Você que está sentindo, não precisa falar para todo mundo. Claro, é importante a gente ter alguém que nós saibamos que a pessoa está lá pela gente, ter um apoio, mas também não precisa ter este apoio de qualquer pessoa, não. Mas o principal é você saber para você mesmo que isso não é fraqueza. Aliás, isso é até força maior. Por quê? Porque a maioria das pessoas que lida com os problemas da vida, talvez não esteja tendo que lidar com este inimigo. E você lida com os problemas e mais com a depressão, você tem que fazer uma batalha dupla.
e você está aí. Então isso determina mais força. A gente precisa simplesmente dar uma arma melhor e tirar esse peso, né? Tirar esse monstro da depressão que fica aqui pesando nas nossas costas e a gente tem que carregar para tudo quanto é lado, tá? Mas são pessoas que têm essa dificuldade, até porque são pessoas normalmente muito responsáveis e bem-sucedidas, né? E demonstrar que você precisa de ajuda, ou não precisa nem falar isso, mas você falar para você mesmo, isso não é uma demonstração de fraqueza, isso é uma demonstração de sabedoria, porque a gente achar que a gente não tem fraqueza, normalmente isso é uma demonstração de tolice. Né? Mas entender que isso é comum também, ok? A gente só precisa começar a ter essa mudança de julgamento para nós mesmos, tá? E isso aqui também é muito comum, é difícil, é penoso fazer tudo isso e o sentimento de esforço, de cansaço, às vezes de angústia pode ficar muito intenso e é comum que essas pessoas se envolvam em comportamentos compulsivos que eles vão gerar, né, uma autodestruição. Claro, eles vão piorar o quadro. Às vezes vão prejudicar o trabalho, às vezes vão prejudicar o relacionamento. Às vezes tem casos que geram rupturas de relacionamento, problemas de saúde, mas eles aliviam na hora. Que comportamentos, estatisticamente, são os que eu mais vejo no consultório, também nos alunos do treinamento para mentes depressivas? Podem ser vários, né? Tudo que dá prazer rápido pode estar aqui incluso, mas normalmente esses comportamentos, eles estatisticamente envolvem mais álcool, comida e compras. Compras é muito comum. Existem vários mecanismos para isso, mas quando há um quadro de solidão crônica, e isso é uma das características do quadro depressivo, porque a área que se conecta com os outros ela está diminuída, então a pessoa se sente sozinha cronicamente, mas outros quadros também, pessoas com solidão crônica, elas tendem a comprar presentes para os outros. É como se fosse um mecanismo de tentar manter uma conexão que a pessoa não está sentindo, mas compulsividade por comida, compulsividade por álcool ou por jogos, enfim, por gastos em geral, tudo isso pode estar presente e isso vai piorando o quadro, dá mais culpa, a pessoa ela vai se culpando depois e tendo prejuízos de saúde, prejuízos financeiros. Esse vídeo, na verdade, não é para você se autodiagnosticar ou para catastrofizar, é para você acender um sinal de alerta e saber que depressão tem vários tipos e existem pessoas que conseguem trabalhar e que por fora elas estão muito bem sucedidas, parece que elas estão conseguindo ali levar a vida de forma ótima, excelente em todas as áreas e no fundo ela está sentindo que não tem prazer. O que define a depressão é a falta de sentido, de propósito, é o esforço que a gente tem para levar a vida com pouca recompensa. A depressão ela é um quadro que tem várias causas, eu não vou aqui simplificar, por isso que tem a maratona, mas eu queria que também passasse para você a mensagem que a gente está falando, mas não é para catastrofizar. E pessoas que falam para você sobre problemas, mas não te oferecem soluções práticas, eu em geral não gosto dessas teorias. A ideia é que a gente possa basear as nossas teorias na ciência, mas principalmente basear naquilo que funciona. E isso é um estado, isso não é quem você é. E a boa notícia é que a depressão de alto funcionamento, caso a gente coloque, né, algumas medidas específicas, tanto de terapia, de mudanças de hábitos, ela tem uma alta chance de resposta. Isso é muito bom. E isso a gente não tem muito claro, mas não basta nós termos atividades obrigatórias na vida, né? Tem um conceito que chama terapia de ativação comportamental, que é um dos tipos de terapia mais eficientes para a depressão, que estuda e vê que para que nós tenhamos a recuperação do circuito de prazer, nós não precisamos só colocar atividades de obrigação, a gente precisa colocar as atividades certas, que tenham a ver com realização que seja importante rumo aos nossos valores, que tenha a ver com conexão e que tenha a ver com emoções positivas. Então, existe saída, existe método. Eu peço para que você veja, compartilhe esse vídeo com pessoas que podem estar sofrendo ou que conhecem alguém que
pode estar sempre reclamando que nada tem graça e tudo está difícil, compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui na Maratona Supere a Depressão. Deixa aqui nos comentários se você já sentiu isso, se você conhece alguém que pode estar passando por esse quadro. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um forte abraço, até mais.